Bom dia, bom dia! Como é que você está? No 12 por aí, vamos chegando para mais uma live Despertar. Hoje, live número... já nem lembro mais, é tanta live, gente. Mas nós já estamos aí, indo para quase 3 anos de live todas as manhãs. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. A gente só precisa saber uma coisa, que não está dando para colocar música mais. Quando a gente coloca uma musiquinha aqui, tá caindo, a conexão demorou um pouquinho por conta disso. Então, quando está com música, o Instagram não tá conseguindo processar para... deve ser por direitos autorais, né? Sempre acontecia normal a música rodar, mas agora não tá dando mais pra gente colocar aquela musiquinha gostosa no início da nossa live, tá? Mas eu quero convidar você a, depois do nosso momento aqui de meditação na palavra, que você possa colocar uma música aí para você escutar, um louvor, algo que possa tocar profundamente o seu coração. Dentro do Spotify tem um grupo chamado SSS, uma playlist. Lá dentro tem músicas lindas para você escolher uma cada dia e escutar aí a caminho do seu trabalho, começando o seu dia. Eu espero que você já tenha arrumado a mesa de café da manhã para sua família. E às vezes você fala assim, não, hoje não. Mas deixa eu te falar, viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Porque vai chegar um dia que vai ser esse dia, vai ser o último. E a gente não para pensar que isso pode acontecer. A gente acha que isso é uma coisa tão distante. A gente acha que isso é uma coisa que está longe da realidade, longe daquilo que a gente estima, né? Mas essa é a grande verdade. Viva todos os dias como se fosse o último. Entenda sobre isso. Então, quando a gente fala sobre intensidade, sobre estar no 12, é justamente sobre isso. É nos colocarmos na velocidade necessária para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para viver aquilo que a gente precisa viver. Então, a intensidade não é só para o trabalho, a intensidade também é para a vida, a intensidade também é para os momentos especiais, que às vezes você corre tanto pelo trabalho e dentro de casa você fala, tô tão cansado, não vou nem colocar a mesa hoje. E às vezes isso vai fazer toda a diferença na memória dos seus filhos, na tua família, tá? Então a gente está começando hoje, véspera de fechamento de mês, e eu quero declarar sobre a sua vida, né? Um fechamento maravilhoso, um fechamento abençoado, mais um mês de recordes, mais um mês onde você vai se posicionar de uma maneira diferente na tua história. Mais uma vez você vai ser realmente ativado para revolucionar onde você pisar. Então, que nessa manhã você possa já se colocar na presença de Deus, respirar fundo e falar obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, porque hoje será um dia incrível, será um dia extraordinário. Obrigada porque hoje as coisas vão estar claras no meu caminho, as respostas virão. Aprende a entender que o processo, a gente só entende o propósito quando a gente se põe no processo. Então se joga no processo sem medo para que você possa construir um dia, um fechamento de mês incrível, uma história linda e tudo baseado naquilo que você já tem como tomada de decisão. Anteontem nós estivemos em Americana, foi lindo. Ontem nós estivemos em São José do Rio Preto, foi um evento lindo também, com muita gente nova, com muitas pessoas para programar o seu sucesso. A gente falou muito ontem sobre isso, né? Que a programação do sucesso, ela acontece quando? Ela acontece quando você se conhece, quando você entende aonde você está indo, quando você tem clareza. É muito difícil programar o sucesso sem clareza. Só que nós não fomos programados para o sucesso. A gente foi programado para um monte de coisa, menos para ser bem-sucedido na vida. E o que ontem nós conversamos muito com o time que estava lá é que quando você alinha espírito, mente e corpo, quando você se posiciona de uma maneira diferente na sua vida, o resultado automaticamente começa a ser transformado. Então observa todas as vezes que você teve uma grande revolução na tua história, o que você fez diferente? Foi o seu posicionamento, tá? Quem é que estava ontem no nosso encontro no 12 Sucesso Programado? Fala aí pra mim. Quem estava ontem comigo, que eu dei uma missão, hein? Dei uma missão pro pessoal estar assistindo o Despertar. Quem é que tá comigo aí? Quem é que tá comigo que estava ontem no 12 Sucesso Programado?
no nosso evento. Você que está chegando agora, vai colocando aí um coração amarelo, você que é anjo do despertar. Vai colocando um coração verde, você que faz parte das especialistas em quebrar recordes do Meta 23. E eu quero também ver aqui as nossas oficiais imparáveis. Cadê nossos oficiais imparáveis? Coloca aí um coração azul, todas as oficiais imparáveis. Já vamos chegando movimentando, gente. Vamos chegando movimentando. Vamos mostrar para que veio. Coloque aí um coração. A internet tá daquele jeito, mas eu tô aqui já. Tá maravilhosa. Tô vendo aqui a Rúbia, minha especialista em quebrar recordes, a Vilma, a Margarete. Todas essas pessoas estão a caminho de bater os maiores recordes da vida delas. São pessoas que se propuseram a olhar para a sua história de uma maneira diferente. E elas têm mentoria toda semana. Inclusive, ontem tiveram mentoria. Toda semana, toda terça-feira tem uma mentoria incrível que impacta, que direciona, que faz com que você pense diferente. Ei, Bia Tamura, diretamente do Japão, Bia. Cadê você, Bia? Gente do Brasil todo aqui entrando, e é sobre isso, esse movimento lindo, né? E hoje nós estaremos em Ribeirão Preto, tá? Então, se você conhece alguém de Ribeirão Preto, você já avisa que a gente vai estar lá no Shopping Iguatemi hoje para um evento que vai acontecer lá às 19 horas, tá? Então, se você é de Ribeirão Preto, esteja convidado para estar lá com a gente, já movimenta o pessoal aí que você conhece, para ir lá ativar esse olhar sobre a programação do sucesso. Então ontem foi muito bacana, ontem a gente falou várias coisas incríveis, no final tive muito feedback positivo e tudo isso faz com que a gente olhe ao nosso redor e fale assim, poxa, que lindo é entender que a gente está vivendo o nosso chamado, o nosso propósito, por isso que estamos impactando tantas vidas, né? E a gente vai continuar aqui, a gente lê todos os dias. Você que está novo aqui, talvez você está aqui hoje pela primeira vez, eu tenho algo que para mim é muito claro, tá? E é o que a gente passa para vocês. Nós somos seres espirituais, porém, nós temos aqui algumas esferas que a gente precisa ativar todos os dias. Então, existe a esfera espiritual, a esfera intelectual e a esfera física. Todas as vezes que eu não estou bem, eu acho que eu estou com alguma doença, que eu estou com alguma coisa, você pode observar que está havendo um desalinhamento nessas esferas. Quando a minha esfera está alinhada entre espírito, mente e corpo, o meu processo é diferente, a minha desenvoltura é diferente, eu consigo performar diferente diante da vida, diante das metas, diante dos resultados, diante da minha família. A performance que você tanto busca, a alta performance que você tanto busca, está nesse alinhamento. Então, o alinhamento que você precisa ter é espírito, mente e corpo. Então, esquece pensar que, tem gente nova por aqui, hein? Ei, Joel Neres, bem-vindo por aqui diretamente de Lisboa. Seja bem-vindo, Joel. Tem um grande amigo, um grande irmão aí. Tem uma amiga em Lisboa e um grande amigo em Portugal. A gente já fez o método SSS aí em Portugal e foi maravilhoso. Bem-vindo por aqui, viu? Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, o que você precisa entender? Por que às vezes a gente não consegue performar na velocidade que a gente gostaria, tá? Por quê? Porque muitas vezes o fluxo está bloqueado em alguma dessas esferas. Então, quando há um alinhamento entre espírito, mente e corpo, você começa a ter um fluir diferente. O que é esse fluir? É a criatividade que você precisa ter para que o teu negócio escale, o posicionamento que você precisa ter para que você ultrapasse as barreiras daquilo que você tem planejado. Então, quando eu começo a ter essa revolução na minha vida, quando eu começo a ter essa revolução na minha maneira de conduzir a minha história, alinhando espírito, mente e corpo, eu estou vivenciando aquilo que é o meu chamado, o meu propósito, aquilo quando eu me coloco no caminho com uma disposição diferente. O fazer vai ser diferente, não vai ser um peso, vai ser uma constância, vai ser algo que faz parte da tua vida, entende? Então, você que está aqui, seja bem-vindo, essa é a nossa comunicação aqui. E mais do que isso, a gente vai falar de Mateus, né? A gente está lendo, só para vocês que chegaram hoje também. Ei, meu amigo Gilberto Caparica, como é que você está? Saudade de você, viu? Olha só, gente, então só para você que está chegando hoje entender, nós começamos a Bíblia em Gênesis, aqui, há 2 anos atrás.
cada dia a gente lê um pedacinho, tá? Então, cada dia a gente lê um pedacinho e nós já estamos em Mateus, só falta isso aqui. Então, quantos livros já passaram aqui, quantas histórias incríveis, quanto aprendizado, né? E a gente está em Mateus. Então, o que a gente está lendo aqui fala assim, poxa, mas né, por que esse versículo? Da onde ela tirou isso? Só para vocês entenderem que a gente está numa sequência. Então, nós começamos em Gênesis, cada dia a gente lê um pedacinho, porque a grande ideia que Deus colocou no meu coração era que justamente a gente precisava fazer com que as pessoas tirassem a Bíblia do enfeite, tá? E trazer ela para uma linguagem mais simples, mais clara. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente vai contando histórias de uma maneira diferente, as pessoas começam a entender os porquês que estão ali. Então, eu tô muito feliz porque a gente já tá em Mateus e a gente vai dar sequência, tá? A gente tá em Mateus, a gente vai começar hoje Mateus 27:7. Ontem o Rafa leu um pedaço que a gente já havia lido, a gente está em Mateus 27:7, e ele vem falar do seguinte, Mateus 27:7, ele vai falar da crucificação, tá? Então ele vem falando que os soldados levantaram Jesus, reuniram ele junto ao batalhão, despiram ele, colocaram um manto nele e colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E na sua mão direita, como se fosse um cajado, uma cana, algo que ele pudesse, um bastão assim. Ajoelhando diante dele, o zombavam dizendo, salve-se, rei dos judeus. Por quê? Porque eles acreditavam que o rei dos judeus, o Jesus, o filho de Deus, o Messias tão esperado, quando viesse, ele não ia reagir assim. Ele ia reagir em guerra, ele ia reagir se defendendo, ele ia mostrar força e poder. E na grande verdade que Jesus estava ali para cumprir uma outra etapa, que era justamente por nós, e que muitos não conseguiam entender, não conseguiam nem ter ideia do que estava acontecendo. Por quê? Porque na cabeça deles, o rei tinha que vir em trovões, descer daquela maneira diferente, onde todos vissem. E Deus, ele simplesmente foi muito estratégico para trazer de novo a conexão de nós, a nossa conexão com ele, que havia perdido lá na queda do homem no Éden, tá? Então, o que aconteceu ali? Colocaram Jesus para carregar a sua cruz, zombaram dele, falaram, cadê? Você não era Jesus, você não era o Deus, cadê? Você não é o Filho de Deus? Por que você não está reagindo? Por que você não faz nada? Então, além do sofrimento, da dor, ainda havia a zombaria, né? Tudo aquilo que estavam fazendo ali para que Jesus realmente sofresse mais ainda do que já estava sendo colocado a ele. Então encontraram um homem chamado Cirineu, depois que Jesus já estava muito machucado, já tinha perdido muito sangue, pediram para que Cirineu carregasse a cruz de Jesus. E eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, quer dizer lugar da caveira, e eles deram para beber vinagre misturado com fel, para aquilo aliviar a dor. Então percebe que no caminho ainda tentaram aliviar a dor de Jesus. Só que aquela dor, aquele fel, gente, fel, misturaram vinagre com fel. Ele provou e ele não quis beber. Mas ele não quis beber não foi porque era fel. Ele não quis beber porque aquilo iria tirar parte da dor, era como se fosse um anestésico, tá? Então ele não quis beber, porque ele estava ali para cumprir completamente aquilo que ele veio para cumprir. Então eles crucificaram, repartiram suas vestes, lançaram a sorte, as roupas de Jesus naquela época eram linhos, né? Linhos caros, eles tiraram, dividiram e repartiram entre si. E sentaram ali e ficaram esperando. E em cima da cabeça de Jesus, onde ele foi crucificado, eles colocaram uma tábua pregada, porque naquela época era normal, quando os bandidos morriam, quando eles estavam sendo crucificados, eles passavam, quando eles estavam fazendo o processo da crucificação, do bandido carregar a sua cruz, ele tinha que carregar na frente, assim, uma tábua, uma madeira, escrito aquilo que era o motivo pelo qual ele estava sendo crucificado. Então, Jesus ali, ele carregou aquilo, colocaram em cima, Inri, né, que significa, este é Deus, o Rei dos Judeus. Então,
Fala-se, né, que normalmente naquela época as cruzes eram em forma de X ou de T, mas como foi colocada a tábua em cima da cabeça, normalmente eles colocavam no peito, colocaram de Jesus em cima da cabeça, foi em formato de T a cruz, tá? Por isso que a gente tem a cruz hoje, né? A cruz pra gente se lembrar todo o sacrifício que foi feito por nós, né? Então, os ladrões também foram crucificados com ele e lançaram o mesmo insulto, né? Olhavam e falavam assim, uai, cadê você? Você não vai mudar, não vai sair daí, você não vai fazer nada. Agora, é muito interessante a gente entender que o açoitamento romano era algo que fazia como uma punição para aqueles que eram realmente os piores bandidos ali. Então, os próprios romanos temiam por isso, a morte na cruz, porque era algo era o pior que existia, tá? O instrumento de tortura chamado flagelo era um chicote de couro que possuía tiras aguçadas com peças de ferro na ponta ou ossos. Então, cada vez que batia, aquilo arrancava carne, era muito triste. E aí, eles comentam que a morte em cruz era a pior das mortes que existiam. Não havia morte pior, porque a pessoa ficava ali dias, dias até que todo o sangue se esgotasse. Era uma morte brutal, né? Então, o que aconteceu? Durante esse período, durante esse momento de que tudo isso aconteceu, chegou uma hora que Jesus bradou em alta voz, dizendo, meu Deus, por que tu me abandonastes? Porque naquele momento ele já não sentia mais, ele já não estava mais sentindo ali a presença de Deus. E alguns que ouviam isso entenderam errado, porque essas palavras falavam assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, quando eles ouviram Eli, Eli, eles pensaram, tá chamando Elias. Será que Elias vai vir? Porque Elias era um grande profeta daquela época. E aí, o que aconteceu? Passou tudo aquilo, aconteceu tudo aquilo. Jesus, naquele momento, estava assim, sentindo sozinho, abandonado. E ele desabafou com Deus e falou, meu Deus, por que me abandonastes? Logo um deles correu, pegou uma esponja, colocou vinagre e colocou para Jesus beber. E os outros disseram, vamos ver se Elias realmente vem salvá-lo. Então percebe que foi todo um contexto de dúvida. Até os sacerdotes religiosos estavam zombando de pensar, ele não era o Deus, ele não era o Filho de Deus, então por que ele não está fazendo nada? E naquele momento, Jesus, em alta voz, disse, está consumado. Olha que profundo isso, nessa manhã eu quero falar para você, está consumado. Naquele momento, acontece algo muito, muito diferente. Naquele momento, no templo havia um véu, e aquele véu se rasgou ao meio, de alto a baixo. Naquele momento que o véu se rasgou, o céu tremeu, a terra tremeu, as rochas tremeram, houve ali um movimento muito forte, os sepulcros se abriram, foi uma coisa que aconteceu muito forte naquele momento. E o que acontece? Só para vocês terem noção, aqui na palavra conta muito isso, que todas as vezes que um pai perdia um filho, todas as vezes que havia uma frustração muito forte para os judeus, o que acontecia? Eles rasgavam as vestes. Então, por isso que conta até na palavra várias vezes Davi rasgando as suas vestes. Então, esse rasgar das suas vestes significava uma dor muito profunda. Então, quando o véu rasgou, né, conta a palavra que o véu tinha 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Era tão grosso quanto a palma de uma mão, tá? E tão pesado que era necessário 300 homens para erguê-lo, quando molhado. E ele se rasgou ao meio. Então, a hora que Jesus disse, está consumado, naquele momento rasgou o véu ao meio, tá? Então, existe uma parte teológica mais profunda para esse lado, mas a gente não vai entrar nessa explicação. Então, naquele momento que rasga o véu, o que significa? Véu rasgado significa novo, vivo caminho. Então, quando o véu se rasga, significa um novo, vivo caminho. Ou seja, o caminho está aberto. Você tem acesso.
Então fala assim, quando o véu rasgou, eu tive acesso, eu passei a ter acesso. Acesso a quê? A Deus, Pai, ao Espírito Santo. Você passou a ter acesso a estar próximo de Deus. Então, quando o véu rasgou e quando Jesus fala, está consumado, tá? Nós estamos lendo Mateus 27. Quando ele fala está consumado, é porque já pagou todo o preço que ele podia pagar. Já tá pago, sabe? Todas as circunstâncias que às vezes você tá ainda pedindo, implorando a Deus para que aconteça, deixa eu te falar, isso já tá pago. O seu milagre já tá pago, os seus pecados já estão pagos. E quando eu tenho esse entendimento, quando eu entendo o poder que há nessa palavra está consumado, eu paro de duvidar da minha capacidade. Tá? Quando eu entendo a profundidade disso, eu consigo entender que Jesus ele deu a vida por cada um de nós. E você pode, talvez você está aqui hoje, entrando aqui na live, talvez você pode não acreditar nisso. Talvez você possa olhar e falar assim, não, isso eu não acredito nisso. Mas o que eu preciso que você entenda? Que a Bíblia, ela é a tua história. Não tem como você fugir disso. Não tem como. O que acontece? Todas as vezes que você pensar em algo e você pensar assim, está consumado, ou seja, eu tenho acesso. Então, naquela época, você não tinha acesso direto a Deus. Deus ele estava lá distante. Eram poucas pessoas que Deus vinha e comunicava. Você não tinha acesso a sentir a presença do Espírito Santo. Mas naquele momento que o véu rasgou, eu tive acesso. Então fala assim, eu tenho acesso direto à fonte. Eu tenho acesso direto à fonte. Eu tenho acesso à fonte que jorra sem cessar o tempo todo. Então a partir do momento que eu tenho esse acesso que está consumado, até a gente vai para Jerusalém em 2024, e o nome da nossa viagem é assim, Jerusalém está consumado. Né? Por que o está consumado? Porque sim, eu vou fazer, está consumado. O que precisa para você dar os passos necessários para fazer aquilo que você precisa fazer? Já está consumado, já é seu, já está dado, a promessa já é sua, já está consumado. Tenha certeza de que os passos que você precisa dar já estão preparados, mas você precisa se colocar em movimento. É o que eu falei ontem, lá em Americana, né? Não adianta Deus deixar a porta aberta para você e você não levantar para girar a maçaneta. Então, quando eu tenho entendimento, quando eu tenho um olhar, quando eu tenho posicionamento da certeza que Deus está comigo, que está consumado, que Ele já pagou um preço caro pelos erros, Ele já pagou um preço caro, Ele já pelos meus milagres, o acesso já está dado a mim. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar posse disso. Então, trazer esse milagre que já é meu para a minha vida. Como que eu faço isso? Tomando posse, tendo intimidade, tendo direcionamento claro, tendo clareza, tendo direção, pegando a estratégia do céu para você conduzir a tua vida. O grande problema é que na maioria das vezes você está pegando a estratégia humana para poder escalar o teu negócio. E Deus ele está pronto o tempo todo para você poder simplesmente pegar aquilo que já é seu, que já está consumado. Coloca assim, ó, está consumado. Então, que você possa ter esse olhar de falar assim, poxa, esse projeto é meu, já está consumado. Esse sucesso que foi planejado para mim já está consumado em todas as áreas da sua vida. A partir do momento que o véu rasgou, ali foi como se Deus rasgasse as vestes de uma maneira humana. Naquele momento que rasga-se as vestes, as pessoas que estavam ali duvidando começaram, meu Deus, esse movimento, será que ele era mesmo filho de Deus? Porque muitas pessoas que estavam ali não tinham entendimento que Jesus era o filho de Deus. Achavam que ele só era um louco que estava passando por ali. Muitos achavam isso. Então, que a gente possa ter essa certeza nesse dia. Já está consumado. O que eu preciso fazer? Já está pago. Já está pago, teu milagre já está pago, a tua bênção já está paga, a tua cura já está paga, já está consumada, e ali surge uma nova aliança. A aliança que Deus faz com você, uma aliança de amor. Então, daqui para trás, o que valia? Valia a lei.
Então a lei era o que valia, a lei que estava escrito naquela tábua que foi feita para aqueles homens daquela época, para aquele povo. A partir dali, o que vale? É o amor. É o amor que Deus entregou o seu Filho único por você. Então, esse amor é o que vai valer dali para frente, que é a regra que Jesus colocou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é impossível você amar outras pessoas se você não se amar. Pega essa. Se você não se amar, é impossível amar outras pessoas. Então, a partir dali surge uma nova aliança. Esse está consumado significa um novo tempo, é uma nova história, já está pago, não há mais dívidas. E naquele momento o mundo estremeceu porque o véu se rasgou. Então que nessa manhã você possa ter a consciência de que já está pago, já está consumado. O que você precisa fazer agora não é mais uma troca com Deus. Você não precisa fazer uma troca porque já está pago. Não há nada que você faça, não há nada que você faça aqui que vá fazer com que Deus te abençoe mais ou menos. Não é porque a Grace está aqui fazendo live todos os dias 6 e 12 da manhã que eu vou ter mais benefícios que outras pessoas. Eu vou ter os benefícios com Deus porque já está pago, já está consumado, porque eu estou acessando através do meu tempo com Ele, da minha intimidade com Ele. O acesso está liberado para todos, mas nem todos pegam esse acesso. O acesso está liberado a todas as pessoas, você tem esse acesso, você pode acessar tudo isso, mas você muitas vezes não acessa porque você não tem, primeiro, às vezes não tem conhecimento. E é por isso que a gente traz aqui essa leitura de uma maneira muito simples, muito clara, para que você possa começar a ter esse entendimento de quem você é. Você é uma filha, um filho amado, um herdeiro próspero, e aonde você colocar os teus pés é sucesso, declara isso. Saia da posição do escravo e venha para a posição de filho. Saia para a posição somente do guerreiro e venha para a posição do herdeiro. Quando você muda e quando você começa a virar essas chaves, você começa a ter um entendimento diferente sobre a vida. Então, que nessa manhã, escreve aí, já está consumado. Entenda isso, a todo momento, já está consumado, já está consumado, sim é sim, já está consumado. Então aprende a ter esse olhar sobre a tua vida, sobre a tua história, e a gente vai aprofundar nesses próximos dias em todas essas questões, e eu espero que você entenda quem você é dia após dia, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Bora correr para arrumar uma mesa linda de café da manhã. Vai fazer a sua mesa linda de café da manhã. Depois vá treinar. Você precisa treinar todos os dias. Eu, terminando o café da manhã aqui, já vou treinar também. Sabe por quê, gente? Porque se você não se ajudar, uma esfera vai ficar pendente. Se você não se ajudar em ativar espírito, mente e corpo, a esfera do corpo vai ficar pendente. Não adianta você ter uma ideia incrível se você não tem energia para executar. Não adianta você estar conectado direto na fonte, cheio de criatividade, cheio de coisa para fazer e o teu corpo não conseguir te acompanhar. Então, como que se ativa para performar melhor? Praticando, criando músculo, criando resistência. Então, é sobre isso. Então, bora treinar, que hoje você vai ter um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia abençoado. E hoje à noite eu estarei em Ribeirão Preto. Então, se você é de Ribeirão Preto e conhece alguém nessa região de Ribeirão Preto, já manda todo mundo para lá. Vai ser lá no Shopping Guatemi. No link da bio aqui tem todas as informações. A gente colocou ontem também o link para alguém que quiser ir em Ribeirão Preto e ter essas 2 horas com a gente. Eu vi vocês perguntando qual é o olhinho que eu usei, é da minha marca Gera, tá? É o óleo Meta. O que ele tem aqui? Menta peperita, manjerona e limão siciliano. Maravilhoso para acordar e ficar no 12, tá? E você bater todas as suas metas, porque você vai ter foco. Então é ele, vi vocês perguntando o que eu passei nas mãos, foi meu olhinho Meta. Uso ele para ativar durante o dia e um para dormir que chama Sleep, tá? Durmo muito bem, mas dá aquele sono mais gostoso ainda, mais relaxante ainda.
Então bora para mais um dia maravilhoso, que você hoje tenha muito foco naquilo que você precisa executar. Faz a sua lista, faz o checklist das coisas que você precisa fazer. Coloca ali uma listinha das coisas que você não pode deixar passar para que o seu fechamento seja extraordinário. Você precisa ter um fechamento extraordinário. Se posiciona, já está consumado, vai lá e só pega aquilo que é seu. Bora, vamos pra cima. Gente, um dia lindo pra vocês. Hoje eu vou entrar talvez em live durante o dia aí, pra gente tirar algumas dúvidas do método SSS que vai acontecer em Campinas, dia 15, 16 e 17. Então você que é da região, você que é do Brasil, você que ainda tem tempo hábil pra estar lá, acelera, não perde tempo não. Às vezes você tá lutando, buscando tantas coisas e aquilo que tá te bloqueando tá aí dentro de você. Então não é o outro que você vai ter que corrigir, é dentro de você, para que você acesse aquilo que você precisa, tá bom? Então um beijo grande no seu coração, vamos pra cima no 12, bora! E te espero lá, hein? Bora destravar essa mente aí para você alavancar tudo aquilo que você precisa. Beijo no coração, gente, um dia lindo!